Vamos começar então. O sistema respiratório, pessoal, a principal função dele é, assim, não é respirar, tá? É fazer as trocas gasosas, tá bom? Então, nosso organismo, ele precisa de oxigênio. E se ele precisa de oxigênio, como que ele obtém esse oxigênio, né? Através do oxigênio do ar. Igual, alguns animais pegam da água, o oxigênio que tem na água. E nós pegamos do ar, certo? E aí, como que é o processo, né, de obtenção desse oxigênio? A gente vai respirar, a gente respira oxigênio junto com os outros gases da atmosfera. Então, vai junto nitrogênio, vai junto todos os outros gases, tá? E o que acontece? Dentro do nosso pulmão, ele pega, absorve o oxigênio, ok? E libera o gás carbônico dentro aí do pulmão para ser expelido, ou seja, mandado para fora o gás carbônico, ok? Então, ele está super ligado aí ao sistema cardíaco que a gente viu, né? Ao coração. Então, o que compõe o sistema respiratório? Cavidade nasal. Gente, não é só o nariz, tá? O nariz dentro aí, ó, é bem grande, tá bom? Bem grande mesmo. Então, dentro dele, é como se fosse aqui dentro, assim, todo um buracão dentro do nosso nariz, tá? E a cavidade nasal, o que ela vai fazer? Ela vai filtrar o ar, vai tirar alguma poeira, algum micro-organismo que ele encontrar e conseguir filtrar, né? Mas nem tudo consegue ser filtrado. E depois vai para a faringe e depois para a laringe. Lembrando que a faringe pertence ao sistema respiratório e ao digestório. E depois vai para a laringe. O que acontece, pessoal? Aqui tem a faringe, como se fosse a faringe. Aqui a laringe e aqui o esôfago, certo? Então, por isso que a faringe pertence tanto ao sistema digestório, que no caso aqui seria o esôfago e o resto, né? E aqui o sistema respiratório, que é a laringe. O que acontece? Aqui no inicinho da laringe, entre a faringe e a laringe, tem uma coisinha que é fechado para quando a gente engole. Então, ele está aberto enquanto a gente está respirando, enquanto a gente está falando e tal. Porém, quando a gente engole, é fechado aqui a laringe. Por que que é fechado? Senão, o alimento ia parar no pulmão, ou na traqueia, né? Ou líquido, a gente engole também. Por quê? O que que acontece? Se isso não funciona, vai parar no pulmão e a gente engasga. E tem gente que pode até engasgar e morrer, né? Porque vai ficar sem respirar enquanto está engasgado. Se a pessoa ficar engasgada em uns 5 minutos, 10 minutos, a pessoa morre, porque ficou um tempão sem respirar, certo? Então, engasgamento, gente, pode levar a óbito. E o que faz engasgar é isso, é você respirar, opa, é você respirar enquanto você engole, porque aí abre aí essa coisinha que eu falei, e você vai colocar água ou você vai colocar alimento dentro do seu pulmão. O pulmão não está preparado para receber isso, gente. Então, a pessoa acaba engasgando, ok? Então, temos aí a cavidade nasal, a faringe, a laringe. Esse negocinho que eu falei que fecha, né, a laringe, é chamado de epiglote, tá bom? E depois nós temos a traqueia. Só a traqueia é aqui, ó. A gente consegue sentir, pegar ela aqui de boa, ok? Aqui, ó. Se fizer assim, você consegue sentir a traqueia. A traqueia, pessoal, parece aquele cano que sai da máquina de lavar roupa. É como se fosse aqueles anéis mesmo desse cano, tá bom? Então, a traqueia, gente, só vai levar o ar, transportar o ar para o pulmão. A gente tem o pulmão, os brônquios, os bronquíolos, ok? E os alvéolos. Vou falar sobre isso depois.
E tem também o diafragma, gente. O diafragma é um músculo que está aqui debaixo aí das nossas costelas, que faz o movimento aí, né, do pulmão encher e esvaziar. Ele é o responsável por isso. Sobre aqueles negócios que eu falei, né? Pessoal, desculpa que tá em espanhol, porque eu não encontrei uma imagem bonitinha que estivesse em português. Então, aqui tá a traqueia, ok? Então, a traqueia, depois vem o brônquio. São 2 brônquios. Um pro lado direito, um pro lado esquerdo. Um pro pulmão direito, outro pro pulmão esquerdo. Então, os brônquios, ele vai ser essa ramificação grandona aí. E depois vai ter várias ramificações bem pequenas que vai chamar de bronquíolos. É como se fosse a árvore, o tronco da árvore seria a traqueia. Então, a traqueia seria o tronco da árvore. Depois tem a árvore dividida em 2 troncos grandes, né? Então, seriam os brônquios. E depois os galhos das árvores são os bronquíolos. E os alvéolos seriam as folhas, tá? E os alvéolos, ele tá em todas as partes aí dos bronquíolos e tal. E o alvéolo, pessoal, o que que ele faz? Ele simplesmente é o responsável pela troca gasosa, chamada de hematócito. É ela que é responsável, né? O alvéolo que é responsável por pegar o oxigênio que ele recebeu ali todo, desse todo processo, pelo caminho todo, e mandar para o pulmão, certo? E, na verdade, não entrar para o pulmão, entrar pela corrente sanguínea, desculpa. Ele vai mandar pela corrente sanguínea e depois vai retirar o gás carbônico ali da corrente sanguínea e mandar o, o gás carbônico para fora, né? E lembra que eu falei do coração, que o coração é junto e interligado ao pulmão, né? Por quê? Lembra que eu falei que o coração, ele tem um lado que recebe o sangue, que no caso é o direito, que recebe o sangue cheio de gás carbônico, que é o sangue venoso, pois manda para o coração, desculpa, pois manda para o pulmão, manda para o pulmão, e ali no pulmão vai trocar, fazer a troca gasosa, então vai retirar o gás carbônico e colocar oxigênio, depois esse sangue que virou arterial, cheio de oxigênio, vai ser recebido aí pelo o outro lado do coração esquerdo, que vai receber esse sangue, depois mandar para o corpo inteiro, certo? Então, ele está super interligado ao coração, tá? Porque junto, né, coração, o sistema respiratório, os alvéolos, vão fazer essa troca gasosa aí, ok? Então, pessoal, quando o diafragma, né, ele se movimenta, a gente respira. Então, por isso que a gente respira naturalmente, sem esforço, né? Não precisa, tem um movimento aí todo involuntário. E o diafragma ele é responsável por isso. Então, se ele contrai o pulmão, ele enche. Se ele relaxa, o pulmão esvazia esse ar, tá bom? Então, ele é o responsável pela nossa respiração, tá? Quando a gente soluça, esse diafragma aí deu uma desequilibrada, vamos dizer assim. Então, por isso que quando a gente soluça, a gente tem que parar de respirar um tempo. Ou bebendo água, porque aí eu paro de respirar, né? Ou parando de bebendo água, certo? Ou a gente pode. Ou parando de respirar mesmo, né? Tampando o nariz e tal, ok? Então, é isso sobre o sistema respiratório. Não é tanta coisa assim, né? E agora, vou falar sobre o sistema urinário, tá bom? Então, o sistema urinário,